Boa tarde a todos. Tudo bem, hein? Tudo E aí, bem? professor? Beleza, Giancarlo? Sim, tá chovendo aqui também. Gente, nós estamos trabalhando aí com o módulo número 6, que ele fala aí de software, né? Configuração e manutenção. Então, nós estamos falando dos softwares que faz essa configuração e trabalha com algumas manutenções que são importantes dentro do funcionamento da máquina. Algumas ferramentas muito importantes, né, que a gente já chegou a ver, e eu passei um exercício deste capítulo, o último capítulo que eu falei, né, que foi lá da 108. Foi um recurso bem rápido que a gente trabalhou na aula passada, que ele falava da quebra da senha de usuário Windows. Foi esse que a gente viu, a quebra de senha usuário Windows. Essa quebra de senha usuário Windows que a gente viu na aula passada. E relacionado a esse tema, foi bem rápido lá para a gente trabalhar, que a gente desenvolveu os exercícios. Foram 4 exercícios que eu passei. Certo? Alguém tem alguma dúvida desse exercício? Alguma pergunta? Então, foram 4 exercícios que eu passei. Certo? Nenhuma dúvida sobre o exercício? Não, alguma pergunta? Não? Beleza. Então, foi esse o tema que a gente trabalhou. Processo de fazer quebra de senha aí, né? De usuário. Né? Nós vamos falar na aula de hoje da parte de ferramentas de manutenção, algumas outras ferramentas. Nós vamos voltar a falar, na verdade, de uma ferramenta chamada Harensboot. Harensboot. Professor, o que é um Harensboot? O Harensboot ele é um programa. Ele é um programa. Dentro desse programa que você coloca ele em um pendrive, em um CD, você pode definir você vai poder baixar ele e colocar ele em um pendrive. As ferramentas do Harensboot, ele pode ser até dividido, separado, de forma separada, mas quando você baixa o Harensboot e cria um pendrive bootável, não sei se todo mundo lembra aí, mas vocês vão ter que desenvolver um pendrive bootável. O que seria um pendrive bootável? Seria um pendrive pelo qual eu vou conseguir fazer a instalação. Iniciar por esse pendrive. Entendeu? Iniciar pelo pendrive. Eu vou ter que criar o pendrive bootável, formatando e particionando. A gente já falou isso. Depois que eu formatei e particionei, eu vou colocar esse arquivo, né? Eu vou ter que extrair esse arquivo
né, e colocar o arquivo do Harness Boot dentro do pendrive, né? Fazer o setup, entender que deve ser lido esse pendrive em primeiro lugar, tá? Quando você acessar ele, né, você vai encontrar essas 8, né, 7 ferramentas. E isso é um menu que normalmente vai aparecer quando você iniciar o pendrive em primeiro lugar. Que vai aparecer essas 7 opções, tá? De assistência. O Harness Boot, quais são as ferramentas que existem dentro do Harness Boot? A primeira é a MHDD. O que é esse programa? Ele é um programa, né? Ele é um programa que eu vou conseguir fazer, né, Eu não estou conseguindo ouvir aí. Tem alguém falando alguma coisa aí? Pode falar, aumentei o volume. Pode falar, Isaac. Não, eu liguei o microfone. Ainda não consegui entender o que você falou aí, não. Falou baixo? Eu liguei sem querer o microfone. Aí minha mãe falou na hora. Ah, tá. Entendi. Então, o primeiro programa é esse que ele fala, esse MHDD 4.6, que ele é um programa que vem dentro, né, do Harness Boot, e ele, o que ele faz, né? Ele vai fazer aí uma verificação, né, uma verificação, e até quando você olha na página 113, você encontra essas informações falando desse programa, né? Então, ele serve aí, né, com um objetivo de fazer um teste muito importante em relação a uma das peças de vital importância, que é a HD, tá? Que é a HD. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma verificação na HD. Porque a HD, ela tem um problema que pode acontecer, que ela não estraga totalmente, tá? A HD nunca ela vai estragar, dificilmente, eu nunca... Ela vai estragando aos poucos, né? Ela vai danificando as áreas até você perder a HD inteira. E às vezes ela fica te dando problema, tela azul, tela azul, tela azul toda hora, né? E aí, se a pessoa não fazer exame, não analisar, né? Ela vai usar esse programa que eu tô falando, ela vai falar que é tudo, né? Falar que é memória, vai falar... Não adianta falar, tem que... Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de exame, que é a ferramenta do Harness Boot, esse programa aí, né, do Harness Boot, é a quinta ferramenta, que é o MHDD 4.6. Então, essa ferramenta ela vai fazer com que ele faça uma verificação na HD. Tá? Vai fazer uma verificação na HD, e fazendo essa verificação na HD, ela vai fazer um scan disk, parecido com aquele que é feito no Windows. Só que a diferença do Windows, ele não te dá uma estatística muito detalhada. Então, você vai ver que na página 114 e 115, ele vai falar sobre esse teste que ele faz. Ele vai de maneira profunda na HD e vai analisar, né, todas as áreas da HD. Tá? Só que ele analisa os setores, né, da HD e vai falar se existe algum problema ou não. Tá? Vai falar se existe problema ou não, né? A leitura, vai fazer a leitura dos dados, para ver se não está tendo lentidão, né? Principalmente a HD, né? A HD, ele é um hardware que trabalha também com a parte mecânica, né? Tem um movimento que é feito
do motor e tal, né? Tem a parte mecânica, ela não é um chip soldado na placa. Então, ela precisa fazer esse programa aí, o MHDD, ele faz esse teste e vai mostrar para você se existe algum problema ou não. Então, aí você vai ter uma solução. Não vai ficar muito tempo fazendo a análise, perdendo tempo com outras análises de outras coisas, achando que pode ser, né? Então, é claro que o exame faz parte, né? O exame mostra realmente que o profissional está preocupado com aquele problema e ele está fazendo a análise de maneira correta. Não está chutando e nem achando, né, com achismo. Na parte de hardware, na parte de manutenção aí, não pode ter achismo, porque pode estar gastando tempo primeiro, e mais drástico ainda, fazendo com que o usuário tenha um gasto desnecessário. Então, quanto mais rápido você conhecer ferramentas que faça essa verificação, que faça esse exame, melhor é. E esse programinha que está incorporado dentro do Harness Boot faz isso, que é o MHDD. Ele faz a verificação desses dados, tá? E vai te dar um resultado sobre isso. É só esse programa? O próximo programa, não. A gente vai ver outros aqui, né? Então, o MHDD aí, ele faz essa análise dos dados, né, da HD aí, tá? Existe um outro programa que a gente vai ver, também do Harness Boot, que tem que ser feito aquele processo, eu falei no início da aula, acessar o Harness Boot, né? Já expliquei aí, que é o programa HDT2 4.5. É um programa alternativo, né, ao MHDD, que temos também dentro do Harness Boot, que é um software, né, para o caso o MHDD não reconhecer o seu disco, por algum motivo, podemos iniciar o HDT2, que se encontra no mesmo menu do Harness Boot. O HDT2 é tão simples quanto o MHDD na utilização, mas é fácil de ser entendido, pois possui uma tela apenas com todas as informações pertencentes ao disco, que é essa tela na página 17. Então, esse programa ele é parecido com o MHDD, também vai fazer o teste, né, o teste e a análise da HD. Porém, ele é mais fácil. Quando você acessa esse programinha, só parando sobre ele, dando Enter, ele vai mostrar as partições, ele vai mostrar o tamanho, né? Tamanho do disco, né? E vai poder fazer uma verificação. E ele também apaga a partição, né? Analisa a partição, né? Faz uma análise na partição, vê o nível, né? Faz um teste nas partições. Partição é um problema muito grave que pode acontecer, né? Então, é importante fazer esse exame. Então, esse Harness Boot é muito útil, né? Dentro E esse programa também, ele vai fazer uma análise de maneira profunda e fazer teste, né? Teste na partição da HD. Se a partição tiver com problema, às vezes tem pessoa que joga HD fora, né? Já tinha comentado um tempo atrás, mas esse é um exame que é feito para ter certeza que a HD está com problema. Existem problemas na partição que ela vai passando, né? Porém, se você usar a HD e começar a colocar informações nela importantes, pode ser que você perca essas informações. Então, é uma HD que não é confiável. A HD é onde vai todos os programas, todos os aplicativos que você pode pôr. Então, não é interessante, né, fazer isso. E tem casos também, que já aconteceu comigo agora há pouco tempo, de eu fazer uma assistência numa determinada máquina e tinha duas HD. E aí, uma delas não estava funcionando, aí uma delas estava boa. O que acontecia? Essa que estava ruim, ela impedia o sistema ser iniciado. Aparecia lá
uma tela azul, né? Mostrando lá que tinha que fazer uma verificação. E era constante, né? Essa verificação. O Windows, toda vez que iniciava a máquina, acontecia isso. Era só iniciar a máquina, acontecia isso. E aí, com essa ferramenta aqui, ela iria me dar a certeza de que o problema era HD mesmo, né? É claro que isso economiza tempo, né? Tempo e dá um diagnóstico preciso, né? Que isso é muito importante, né? O famoso diagnóstico preciso é muito importante, tá? Então, a HD é um problema grave, né? Problema de partição é um problema grave. Partição tem que tomar cuidado, gente, porque a partição, dependendo do que você fazer, você pode excluir partição, né? Apesar de ter programas que recuperam, né? Mas muito cuidado, tá? Então, é esse programa que faz essa análise. Um outro recurso aí é o Video Memory Stress Test, que é um outro programinha que está dentro do Harness Boot, que é um dos melhores testes de estresse, né, já conhecido, que ele faz um teste de memória e vídeo, tá? E chegam até 98% de utilização, que cai para 2% em menos de 1 segundo. Então, ele faz um exame para ver se existe algum problema relacionado à memória ou o vídeo, né? É claro que o vídeo ele tem uma ligação direta com a memória, né? A tendência, quando dá um problema de imagem, vídeo que eu estou falando é imagem, dá um problema de imagem, normalmente está relacionado à memória, né? Aí você consegue fazer uma verificação nas duas coisas, tanto na memória como na imagem, no vídeo. Então, esse programa aí, que ele verifica e faz esse teste, está dentro do Harness Boot também. Você entra nele, dá um Enter, ele vai fazer uma verificação também e mostrar se existe algum problema. Ele faz um exame, ele verifica e te dá o resultado, ó, né? Vai começar a fazer a leitura da memória e vai te dar um resultado, né, se existe um problema com a memória ou não, né? Esse teste nível teste menu, que ele vai fazer toda a verificação de maneira profunda e te dar um resultado logo na sequência, certo? Logo na sequência para o teste de memória, tá? Então, aqui a gente viu aí 3 ferramentas. 2 ferramentas para corrigir e para testar HD, lembrando que a gente está fazendo aqui em 2 partes fundamentais do funcionamento da máquina. A gente está fazendo, usando o Harness Boot, para fazer o teste na memória e para fazer o teste na HD, né? São 2 peças que, dependendo do problema que acontecer, a máquina nem liga. Então, por isso que são 2 testes importantes em 2 peças fundamentais para o funcionamento. Teste de estresse, famoso teste de estresse. Esse de estresse dá para fazer no processador também, certo? Então, esse capítulo ele fala desses dois testes, né? 2 testes aí, que é o teste de diagnóstico de memória, né? E ele vai fazer um diagnóstico sobre a memória e em relação ao Windows. Ele lembra aquele teste que a gente fez dentro do Windows. Lembra aquele teste que eu falei? Ele faz isso, né?
que a diferença do Windows, que o Windows ele não faz o teste do vídeo. Ele só verifica a memória e simplesmente a memória. Entendeu? Então, é isso. E o número 4 do vídeo aí, ele verifica o vídeo, a imagem, né, na tela. Se existe algum problema em relação ao vídeo. Tá? Diferente do que a gente viu do Windows. Né? O Windows é exclusivamente a memória. Esse é a diferença aí. Então, do Harris Boot, verifica memória e vídeo. O diagnóstico do Windows, lá, o teste do Windows, ele verifica só a memória. Tá? O MHDD e o HDate, qual que é a diferença? O HDate ele é mais fácil, muito mais fácil, né? Para você utilizar, né? E o MHDD ele é mais complexo, né? Assim, para você utilizar a tela e tal, né? Mas a funcionalidade de verificação é bem parecida. A diferença é isso, a funcionalidade, eu vejo. É a coisa mais que existe a diferença maior, né? O MHDD, ele tem algumas coisas que ele pode ir nos setores e nas trilhas. E nos setores, nas trilhas, nos famosos clusters e tal, né? Ele consegue ir nessas áreas aí. Essas áreas mais profundas da HD, né? Então, são duas ferramentas que são bem parecidas, porém, existe essa diferença de uma para outra. Tá? Então, aqui a gente viu duas ferramentas do Harris Boot, né? E muito úteis aí, certo? Então, esse capítulo ele fala só dessas duas definições, tá? Eu vou passar aqui o exercício do capítulo, e aí a gente vai começar a falar de um outro recurso aqui, tá? E um outro recurso, que é algumas ferramentas do Windows, tá? Que é até a aula número 7 aí, tá? A gente vai começar a abordar essa última aula e aí a gente já finaliza esse módulo, tá? E na hora que vem já dá para a gente entrar no próximo módulo, beleza? Desse capítulo, nós vamos fazer o exercício, vou colocar lá no grupo, a gente vai fazer o exercício da página 125. 125, 123, na verdade. Aí a gente já vai entrar cento e vinte e três. Livro 6. E aí já vai entrar na aula 7, para a gente finalizar esse módulo. Tá bom? A gente vai entrar nesse conteúdo aí. Esse conteúdo, gente, esse próximo conteúdo aí que dá para a gente entrar, ele fala de segurança, que é a aula número 7. Segurança e manutenção preventiva. Tá? Então, nós vamos entrar na aula 7 agora. Entrar na aula 7, que é a próxima aula. Né? Que é essa próxima aula, a partir de agora, né? A partir de agora.
Então, o tema aí ele é segurança e manutenção preventiva, como eu falei, que é a aula número 7. Primeira coisa que ele fala é sobre a manutenção relacionada à segurança da própria máquina, tá? E essa segurança, por muito tempo, né? Por muito tempo, foi feito assim, foi utilizado programas seculares para fazer. Né? Precisava de um antivírus, eu baixava um antivírus, instalava um antivírus, né? Anteriores aos Windows aí, né? O Windows 7, o Windows 8, então 8.1, e para trás deles, né? Windows 7, Windows XP, Windows Vista, todos eles, né? Se faziam isso, queriam um antivírus, ia lá, baixava o antivírus, instalava o antivírus, né? Mas dentro do Windows mesmo, principalmente aqui, que a gente está falando em relação ao Windows 10, existe uma ferramenta dentro dele que ela tem o nome de Windows Defender. Já ouviram falar? O Windows Defender. O que é o Windows Defender? O Windows Defender ele é uma ferramenta de prevenção e remoção de vírus, né? E ele é contra também alguns programas maliciosos, né, que costumam atacar o Windows por meio de transferência de dados, né, como pendrive, disco, DVDs, etc., internet e até mesmo em redes internas desprotegidas. Ele faz tudo isso, ele é bem importante. Se tornou mais popular com o Windows 10, né? Eu consigo acessar ele. Se eu vier aqui, ó, então a gente já viu para que serve o Windows Defender, né? E agora a gente vai poder acessar ele. Vamos acessar ele para a gente ver como que é a aparência dele, né? Como que é distribuído. E eu vou falar isso está na página 126, 127, 128, 129, a explicação que eu vou falar agora. E acaba na 130. Então, vou mostrar para vocês como entrar nele, no Windows Defender, depois que a gente viu para que ele serve. Se eu vier aqui, vocês estão visualizando a tela aí, ó. Se eu por acaso vier aqui no iniciar e escrever Windows, olha lá, ele já aparece lá em cima. Se eu colocar Windows, segurança do Windows, que é o famoso Windows Defender. Se eu clicar, ele vai para essa tela aqui, ó. Até a página 30 ele explica isso que eu estou falando. Aqui ele faz tudo isso que eu falei que o Windows Defender tem a finalidade de fazer. Ele faz, no início dele, ele mostra todas as ferramentas que são disponíveis. Ele faz a proteção contra vírus. Primeira coisa, proteção contra vírus e ameaças. Então, clico aqui e eu posso verificar aqui, fazer uma verificação rápida ou uma verificação avançada. Apesar de ele ficar, sempre deixar ele ativado, o meu acho que está desativado, mas você tem que ativar ele porque ele fica automático. Se alguma coisa suspeita tentar acessar a máquina ou ser executado através de um arquivo, às vezes o arquivo nem é vírus, gente. Olha lá, eu cliquei, ele está corrigindo. Deixa eu só... então, se eu clicar aqui e verificar, ele vai fazer uma verificação rápida e vai ver se existe algum problema, né? Algum problema de algum arquivo, né, que esteja infectando a máquina. Então, essa verificação faz isso. Ele verifica aqui. Então, ele fica constantemente ligado, né? Se toda vez que alguém tentar acessar, se tiver um pendrive na máquina, ele vai fazer essa verificação. Às vezes nem é vírus, se quer instalar alguma coisa, ele identifica, se for um exe, por exemplo, ele já vai fazer essa análise. Então, até dependendo de alguma coisa que você for fazer, você tem que desativar ele. Senão ele fica constantemente dando mensagens aí, dizendo que existe problema, né, relacionado a isso aí. Né? Então, é a verificação do vírus. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó.
posso verificar os vírus, ele fica habilitado, o meu está desabilitado, mas é interessante habilitar aqui, ó, para ele verificar automaticamente. Tem essa opção aqui, ó, proteção de conta. Essa proteção de conta, ele faz uma proteção em relação à conta de usuário também, tá? De todas as contas que você tem conectada à máquina, inclusive a do Windows. Conta é o acesso, não é conta bancária, não, tá bom, gente? É o acesso que você pode ter dentro da máquina. Então, o Windows Defender, ele faz isso. Ele te protege contra isso também. Ele é bem poderoso, tá? Serve como um firewall também, tá? Que a gente vai falar aqui, ó. O que é um firewall? Firewall, essa palavrinha, firewall. Firewall, ele é uma trava, vamos dizer assim, que toda vez que alguém tentar acessar a rede, que ele é um firewall de rede. Se alguma coisa for tentar acessar a rede, ele vai bloquear. Tá? Então, tudo que ele vê que é perigoso para a rede, o meu está desabilitado aqui, né? Mas é interessante habilitar as 3 coisas, as 4 coisas aqui. Então, se alguma coisa tentar, ele vai, opa, por quê? Né? Ele vai me falar que alguém tentou acessar um arquivo. Então, ele é uma porta corta-fogo. É a mesma coisa que se fosse entrar em alguma empresa, você não tem que se identificar lá. É a mesma coisa aqui. Se algum software tentar acessar, entrar na rede, ele vai, opa, se ferir as regras do firewall lá, ele trava. Tá? Então, é o firewall. O que mais que o Windows Defender tem? Tem esse controle de aplicativos e do navegador. O meu também está desativado. Eu posso dizer também aqui, todos os aplicativos que alguém acessar, ele vai fazer uma análise toda vez que for acessado. E o navegador também. Então, eu posso fazer isso. Então, ele vai toda vez verificar. Tudo que eu acessar, tudo que eu clicar. Então, tem que habilitar aqui, ó, ativar e ativar. Esse Edge é o navegador. Tudo que eu acessar pela internet também, né? Ele pode fazer essa verificação, que é a verificação de aplicativo e navegação. Navegação é o processo pelo qual eu acesso sites e eu utilizo a internet, certo? Outra coisa que ele faz é a segurança do dispositivo, tá? Que é a segurança de hardware, né? A segurança do dispositivo de uma maneira geral, né? Que ele atende o requisito de segurança de hardware padrão, né? Os dispositivos de hardware diferentes integrados que o Windows usa, né, para fornecer a proteção. Então, ele dá uma segurança das peças também, que é tipo um firewall de hardware, né? É mais ou menos isso que ele faz, que é o firewall de hardware. Esse desempenho de integridade, ele vai te dar um relatório, né? Ele vai exibir aqui se existe algum problema, né? Algum problema em algumas partes que ele analisou, no armazenamento, nos aplicativos, no Windows, você pode ver aqui que ele vai ter um relatório mostrando para você, né, se encontrou algum problema, que é o desempenho e integridade do dispositivo. Ele vai mostrar aqui. Aqui também é o controle dos pais. Você pode definir algumas regras aqui. Ajuda a proteção dos filhos, pode criar algumas regras para proteger contra sites, Então, você pode criar aqui e habilitar esse recurso. E aí você vai poder criar uma regra, né, para que tenha um controle. Então, o firewall, ele veio realmente para ficar, eu acredito, tá? Que é muito bom mesmo. E a gente vê, assim, que qualquer coisa que você tenta acessar, ele já identifica, né? Ele já mostra realmente. Então, é bem eficaz mesmo, sabe? Bem interessante esse Windows Defender. Né? Tem pessoa que antigamente é aquilo mesmo, né? Se instalava. Hoje em dia, não. O Windows Defender, ele vem incorporado, eu não preciso instalar. Esse que é o grande diferencial, né? É um grande diferencial. Na verdade, acho que fica bem interessante mesmo. Beleza? O Windows Defender. Agora a gente vai falar que está lá na página 130.
131, que é essa ferramenta aí, ó. Eu acredito que eu já cheguei a falar dela, mas ele volta a comentar, ó, que é o Check Disk. É uma ferramenta para fazer verificação. Ah, professor, você acabou de falar alguma coisa sobre isso. Isso, lá no Heinesboot ele faz essa análise também. Que é assim, eu para acessar essa ferramenta, basta eu dar uma janela R, ou vir aqui no iniciar, ó, e escrever executar. É um aplicativo, né? Ó, aparece essa telinha aí, ó. E eu posso escrever o comando aqui dentro. Se eu escrever esse comando aqui, ó, é um comando de verificação, tá? Só que interessante você fazer assim, ó. Bom, é melhor ir no CMD, ó. Faz assim, ó. Vai no CMD primeiro, no DOS. Depois que você for no DOS, aí sim você digita o comando. CHKDSK. Aí sim. Quando você der um Enter, ele vai... Aqui, é interessante vir aqui, ó. CMD, e adicionar ele como administrador. Abrir como administrador. CHKDSK. Ele vai fazer uma verificação, ó. Tá? Ele vai começar a fazer uma verificação aí, ó. Tá? Dentro do DOS, ó. Tá examinando a estrutura básica de arquivos, ó. Tá vendo? Ele vai fazer toda uma análise e uma verificação, gente, dos dados, tá vendo? Dos registros, e vai fazer uma análise profunda. Então, esse é um programa que é muito acompanhado pelo Windows, desde a época do 95 ainda, que ele procura erros, né, e corrige esses erros de dados, né, que é uma ferramenta muito importante quando a máquina está ficando lenta, e você não quer formatar. Então, é o famoso DSK, né, C, né, CHKDSK. Tá? Vocês conseguiram observar o que eu fiz para chegar aqui? Fuzil? Então, é uma ferramenta, assim, de vital importância, gente, tá? Para a utilização mesmo da máquina. E você vai ter que esperar. Então, é uma ferramenta que normalmente demora, né? Quando eu dei o comando, ele falou lá o tipo de sistema, que é a partição, o tipo de partição que ela é, o sistema que é, ó, rótulo do Windows, é o Windows 10, e ele começa a verificar. Ó. Ele verificou tudo, o espaço, tudo, fez uma análise aqui, se tivesse algum problema, ele iria corrigir. Ele verifica e corrige. Depois te dá o resultado. Alocação, discos disponíveis. Deu para entender? Então, é muito importante, que é o comando CHKDSK. Tá? Muito importante quando a máquina está lenta. Tá? Um outro recurso aí que a gente pode fazer é um recurso chamado modo gráfico. Modo gráfico. O que seria esse recurso? Tá? É um recurso de ferramentas e propriedades. Tá? Eu vou sair aqui. Eu tenho que dar uma janela E para ir no Windows Explorer. O Windows Explorer é um programa que gerencia arquivos, unidades e pastas. Venho aqui. Estando aqui, ó, eu venho no meu computador. Eu consigo ver as unidades. Dentro das unidades, os pendrives que eu tenho conectado, as partições. Eu vou ter que vir aqui, ó, sistema. Onde tem esse símbolo? Tá vendo aqui, ó? Símbolo azulzinho aqui, ó, no cantinho. Isso significa que é o lugar onde está o
Windows. Se não tivesse esse sinal, que era uma partição de arquivo lá de backup, igual aqui, ó. Aqui tem uma partição lá, tá vendo? Uma partição. Então, eu posso ver a propriedade. Vamos ver o tamanho dessa partição aqui, ó. Botão direito, propriedade. E é aqui que eu encontro algumas ferramentas de verificação também. E de segurança. Ó, ela tem 500 mega de tamanho lá utilizado, né? O tamanho total, né? E aqui, propriedade, eu tenho 465 GB. Se eu vier aqui, botão direito, propriedade, e vier em ferramentas, ele tem essa verificação que ele está falando. Essa verificação que está falando na página 133. Quando vem aqui, ferramentas, clica aqui em verificar, ele vai aparecer essa janela aqui, ó, pedindo para eu fazer se eu quero ou não fazer. Se eu clicar aqui em verificar, ele vai fazer uma verificação se existe algum erro. Também é parecida com aquela que eu falei anteriormente. Essa aqui, ele vai verificar de maneira mais rápida, né? Não vai de maneira profunda, igual aquela que eu falei agora há pouco. Aí ele vai tentar corrigir. Então, essa aqui é uma preventiva de software, vamos dizer assim. Isso aqui, na verdade. É quando você quer manter o sistema, só que ele está meio lento, né? Então, você faz isso aqui. Na sua máquina, no dia a dia, lá, é interessante fazer uma vez por semana. Fazer isso aqui uma vez por semana. É interessante fazer, tá? Então, esse verificar, ele corrige, né? Problemas e tudo que tiver com algum problema, ele pode fazer a correção, certo? Outra coisa aqui que ele fala aqui, e que é, assim, super importante, tá? Além dessa aqui, né? Interessante parar um dia da semana e fazer, né? Essa outra coisa que eu vou falar agora. Vamos esperar ele finalizar essa. É uma coisa que demora, tá? Não tem como... Que é interessante mesmo, se for fazer a preventiva na máquina, toma um tempo mesmo, dependendo, não é interessante fazer na casa do cliente, demora muito, tá? Se você for fazer alguma visita preventiva, não compensa. Interessante estar no ambiente mesmo de trabalho seu lá mesmo, né? Na sua bancada. Terminou, ó. Então, ela verificou. E outra coisa é isso aqui, ó, essa otimização. A otimização, quando você apaga o arquivo, ele fica um vão, vamos dizer assim. Um espaço onde você eliminou o arquivo. Aí você tem que tirar esse espaço, que é fazendo esse desfragmento. Tá? Você pode desfragmentar ou, que é juntar, né? Desfragmentar é juntar. Você pode analisar ou otimizar. O analisar, ele verifica a extensão do disco e procura arquivos que estejam fragmentados, ou seja, que estejam gravados em pedaços pelo disco. Uma vez feita a análise, ele vai desfragmentar e mostra o resultado na frente da partição, mostrando quanto ela está fragmentada, se ela mesma precisa ser desfragmentada. Já o otimizar, o que ele faz? Primeiro, ele faz uma análise do disco, exatamente como o menu anterior. A diferença é que depois ele obtém um resultado do programa e age nos dados já fragmentados. E o copia para uma área livre do disco, onde possa juntar os fragmentos de arquivos, tornando assim vários fragmentos de um mesmo arquivo, em um arquivo único. Então, a diferença é essa, né? O outro ele só verifica e mostra onde estão esses fragmentos, esses espaços. O outro não, ele tira ele do lugar e fragmenta, e junta. Então, fragmentar é juntar, né? Então, isso aqui é interessante fazer também, tanto a análise como a otimização também, né? Para ele juntar, né? E aí ele vai ficar mais rápido com isso. Você não vai precisar formatar constantemente, né? Se fazer essas ferramentas, a máquina ela vai
realmente melhorar, né? Você nem precisa formatar, na verdade, a máquina, porque a máquina vai realmente ficar melhor, mais rápida, né? Mais rápida, vai melhorar totalmente o desempenho, certo? Aquele comando que eu falei, o CHKDSK, ele tem algumas vertentes. O que é vertente, professor? Deixa eu voltar nele lá. O que você tem que deixar fazer, tá? É interessante essas ferramentas, você realmente fazer e esperar ele terminar. Está fazendo ainda. Está analisando ainda. Certo? Então, ele está fazendo. Então, se eu otimizar agora. Consigo ver que ele está em execução. E a máquina, ela melhora, assim, muito. Então, gente, uma coisa bem... Isso é uma realidade mesmo. Isso aqui às vezes demora, tá? Se a pessoa nunca fez, então, não compensa. Você, não tem como você ficar lá esperando fazer. E tem muita pessoa que não tem paciência, tá? De fazer. Então, isso é uma preventiva mesmo de software, né? Cobrar aí 30, 40 reais para fazer isso aqui. Né? Para o cliente não ter dor de cabeça de precisar formatar a máquina, porque a máquina está muito lenta. Né? Então, é importante analisar e desfragmentar as duas coisas. Você observa o que ele está fazendo com a daqui, ó, tá o parar. Parar significa que ainda está em execução. Está juntando, né, os espaços. Isso aqui é melhor você não fazer nada, deixar realmente paradinho até ele terminar, até ele fazer tudo. Tanto esse como o desfragmento. Tá? São duas coisas importantes. É claro que antes disso, gente, se você está fazendo os fragmentos, coisas interessantes, você já vinha aqui, né, nas pastas, nos downloads, na lixeira, e ver o que é desnecessário. Se é desnecessário, não tem por que se deixar aqui na lixeira, né? Já elimina, né? Já elimina o que você quer de volta, recupera. A lixeira não tem que trabalhar assim com ela, deixando ela cheia, né? Os documentos mesmo aqui, né? Se tiver alguma coisa importante, você tira desses documentos. Nos downloads, tem coisas aqui no download importante, guarda em um lugar, não deixa aqui, né? Porque não pode ficar assim, na área de trabalho mesmo, né? Tiver alguma coisa solta, coloca dentro de pasta. Porque uma coisa aqui que a gente vai fazer também é a limpeza. Que a limpeza, o que a limpeza faz? Ele vai apagar tudo que é arquivo desnecessário. Né? Tudo que é desnecessário, que ele entende que está lá no download, está na lixeira há um tempão, sem utilizar, sem abrir, ele vai limpar. Que é a limpeza dos arquivos temporários da internet, arquivos temporários do próprio Windows que você baixou há muito tempo, ele vai apagar. Onde você faz isso? Claro que isso aqui, ó, você tem que deixar fazer, não pode fazer. Ou você faz antes disso, você dá uma paradinha aqui, ó, você para e vai lá fazer, ó, deixa eu mostrar para você onde é. Que é aqui, ó. Você vem aqui, ó, na C2 pontos, que é onde está o sistema, botão direito, propriedade, vem aqui, ó, e vem aqui, ó, limpeza. É claro que ele vai limpar o quê? Ele vai limpar a lixeira, ele vai limpar a download, então é interessante ver lá se não tem alguma coisa importante antes de fazer isso aqui. Esse aqui ele limpa, ele apaga mesmo. Então vem aqui, ó, limpeza de disco. Quando ele vem limpeza, ele te pergunta o que você quer limpar. Ele fala a quantidade de informações que tem nesses lugares. Você habilita o que você quer aqui, ó. Né? É claro que aquilo é muito importante que eu falei, tá? Entra lá em download, entra lá em todas as pastas e analisa se tem alguma coisa importante. Essa limpeza é importante também. Você vem aqui, ó, limpeza de arquivos, de sistema, aí ele vai limpar alguma coisa de sistema, algum programa, alguma coisa que está em oculto aí, que são os arquivos de sistema. Você limpa, né? Limpou. Né? Aqui pode habilitar tudo, né?
tudo aqui, principalmente o que tem dados aqui, dá um OK, e aí ele vai excluir, vai eliminar, tá? É claro que não pode esquecer de olhar antes o que é importante, porque ele elimina, ele apaga, né? Então, você pode fazer um backup antes, né? Backup da lixeira, backup do download, backup. Na verdade, não pode, né? Quem trabalha de certinho, na verdade, não deixa nada em documento lá. Ele pega e guarda em algum lugar, né? Na nuvem, guarda em uma pasta específica, não deixa lá nos documentos. O documento é um arquivo pessoal da máquina em si, né? Qualquer pessoa que utiliza o documento não pode deixar nada jogado aqui, ó. Porque e nem aqui, né? Nem imagem, nada. Tudo aqui tem que fazer, tem que guardar um lugar, né? Então, não fica em música, não, nada. Tudo você vai definir um lugar, nem em vídeo, nada disso. Então, aqui ele vai limpar tudo isso, tá? Então, esses arquivos que, às vezes, deixam a máquina lenta. Então, para que ela não fique lenta, você limpa, certo? Essa limpeza aí, que a máquina vai melhorar, sim, uma porcentagem muito alta, tá? Então, depois que você limpar, você aguarda ele finalizar aí, ó. Aí sim você pode voltar na otimização que eu estava fazendo. Eu até parei ela. Não pode você fazer a otimização e limpar. Tá? Ele está exatamente verificando esses espaços que foram abertos aqui. Então, você primeiro limpa e depois otimiza. E depois verifica também. Então, o processo é inverso. Limpa e depois otimiza e desfragmenta. Certo? Então, são todas as ferramentas, essas 4, tanto o Windows Defender, quanto o CHKDSK, né, são todas ferramentas que é quando o cliente não quer formatar. Ele quer só fazer uma preventiva de software. Você vai fazer isso e vai analisar se melhorou, né, se ele achou que melhorou o desempenho, ficou mais rápido, né? O que o cliente achou depois dessa preventiva. R$30, acho que está suficiente de cobrar para fazer isso aqui. Porque dá um tempo, né? Não tem como aí, interessante pegar a máquina mesmo e ficar fazendo. Tem máquina que demora muito, que nunca fez, então ele vai demorar um tempo maior, não é rápido igual essa aqui que eu estou fazendo, porque essa máquina sempre eu faço, essas máquinas aqui normalmente eu sempre faço. Então, está fazendo de maneira mais rápida por isso, tá? Mas a ordem é essa, eu limpo, desfragmento e depois faço o scan disk. Deixa eu mostrar aqui o CHKDSK. A gente já viu isso aqui, né? Lembra? Ele faz a verificação da HD. Só que ele tem algumas... Quando eu dou o comando, eu posso pôr aqui um exemplo. /F. O que o /F faz? Ele corrige erros de disco. Então, ele faz isso. Tá? O /V. O /V. O que o /V faz? Tá? Ele vai exibir o caminho completo e o nome de cada arquivo. Aí tem um /R. O que o /R faz? Ele exibe mensagem de limpeza, se houver setores inválidos, e recupera esses setores. Certo? Tem o /L, ele executa uma verificação, /C, né? Então, você pode usar aqui cada um para uma finalidade. Tá até na página 135 da apostila. Então, lá, né, tem vários lá que você pode usar para fazer essa correção. Ou simplesmente dar o comando aqui, no jeito que eu dei, né? Mas existem essas vertentes para ele corrigir determinadas áreas, certo? Que é esse comandinho, né? Ou você pode também fazer assim, dar tudo de uma vez, dar o comando tudo de uma vez. CHKDSK. E aí você pode fazer assim, ó, eu quero nascer 2 pontos, você pode dizer que é nascer 2 pontos que você quer, e você quer /F. O que o /F faz?
Olha lá, eu quero que corrige os erros do disco, que é eficaz pra caramba. Quero corrigir o erro do disco. Quero /R. O que o /R faz? /R faz... O que ele faz? Ele exibe mensagem de limpeza se houver setores inválidos e recupera informações ilegíveis. /R faz isso. E o /X? O /X, ele está também na descrição aí, ó. /X, ele força a montagem do volume, se necessário. E então todos identificam como aberto, e o volume seria inválido e ele implica na F. Então, poderia dar as três. Se eu fazer isso e der um Enter aqui, ó, ele vai perguntar para mim, na verdade, aqui ele não foi. O que ele não foi, ó? Por causa disso aqui, ó, eu tenho que vir aqui, ó, e acessar ele como administrador. Botão direito, administrador. Aí sim, ó. Aí aqui agora vai dar. Eu ponho CHK DSK. Eu ponho /F, /R e /X. Aí sim, ó, ele vai me perguntar se eu desejo mesmo. Eu ponho sim. Quando eu coloco um sim, o Windows aqui, ó, esse volume será verificado na próxima vez que o sistema for iniciado. Na próxima vez que eu ligar a máquina, vai aparecer uma tela lá para mim, né, falando de que ele está corrigindo e verificando, executando esse que eu acabei de fazer, tá bom? Então, são ferramentas importantes, né, quando existe alguma lentidão no sistema aí, né? Então, é importante fazer essa análise e essa verificação. Eu vou colocar também lá no grupo, no grupo, que é um outro exercício. Um outro exercício que vocês vão ter que fazer. É o exercício também da página 140. Livro 6. Certo? 140, 141. E página 141 também. É os dois, 140 e 141. Bom? Do livro 6. Tá? Ok? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar aí. Vamos iniciar um novo módulo, né? Que é o módulo número 7. Tá bom? Beleza aí, gente? Então é isso. Aula que vem, livro 7.